Graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Boa tarde. Hoje eu vim compartilhar uma palavra. Hoje eu vim falar sobre tribulações, né? Um assunto bem interessante, né? Eu vou ler um pedacinho lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria a passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, aqui ele fala que pra gente, né, por motivo de alegria, vamos passar por provações. Então, as provações, elas nos permitem crescer, né? Aqui fala que é um propósito divino. Ele confirma que é um propósito divino quando você passa por tribulação. Mas a tribulação ela sempre vem com dor, com sofrimento. Às vezes é uma tribulação de doença, às vezes é uma tribulação na família, no casamento. Tem vários tipos de tribulações. E essa tribulação, ela permite que a gente passe por uma transformação. Eu quero dar um exemplo de uma forma. Quando você pega uma massa, né, e você vai fazer aqueles... Vamos supor que você vai fazer vários biscoitos de coração. E tem aquelas forminhas de coração. Quando você coloca aquela massa, sempre sobra umas beiradas, né? Então, essas beiradas é tudo aquilo que tem que ser retirado para você ter um biscoito perfeito. Né? Ele não pode ter aquelas beiradas, não pode ter aquelas bordas. Então, é retirado. E a transformação é algo assim, né? Ele é um processo. Então, as impurezas, as coisas ruins, elas têm que ser retiradas de você. E muitas vezes esse é um processo doloroso, né? Porque essa transformação, ela exige passar, né, por dor, por algum sofrimento. É complicado, né? Mas a gente saber que, às vezes, para a gente ter uma bênção, para a gente crescer espiritualmente, a gente, às vezes, vai passar por sofrimento e por dor. Mas é algo bíblico, né? Aqui no livro de João, capítulo 16, versículo 33, fala assim: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, se você está em Cristo, você tem bom ânimo, porque Ele já venceu. A gente vai passar por sofrimento, por dor, por tribulação, por aflição, mas a gente tem que ter bom ânimo, porque nós estamos em Cristo. E se Ele venceu a morte, Ele venceu a dor, venceu o sofrimento, foi humilhado, né? Ali foi chicoteado. Ele passou por coisas horríveis, terríveis, por cada um de nós, para que nós pudéssemos desfrutar de uma vida abundante na vida de Deus. Então, por mais que você esteja passando por lutas, né, tente olhar o lado bom disso. Tudo vai passar. Tudo passa. Né? Não se conforme com a dor, jamais. Não se conforme. Mas seja perseverante em Deus. Porque se Ele está no centro da sua vida, tudo vai passar. E você vai chegar até a sua vitória. Amém? Então, podemos tirar coisas positivas do sofrimento. Né? Porque é daí que vem o crescimento. Ele vai nos moldar. E nada de conformismo, acomodação, como eu falei, nada de se conformar com a dor. Não. A gente tem que estar em Deus para que a gente possa, né, chegar a Ele e chegar até a vitória. As tribulações, elas também nos permitem conhecer mais a Deus. Né? Às vezes você está passando por uma enfermidade e quando você se achega mais em Deus, quando você ora, quando você desfruta de um milagre na vida, você vê um milagre na vida de alguém que esteja passando por isso, uma cura,
E isso te faz chegar mais a Deus. Para você ver o tamanho, né, do seu Deus. O tamanho do nosso Deus. Como Ele é poderoso. E Ele pode fazer muito mais. Amém? A tribulação, ela também nos permite desenvolver a nossa fé. Porque no meio das dificuldades, a gente aprende a ter fé. Tem pessoas que não. Tem pessoas que no meio da tribulação, da enfermidade, elas desistem. Mas nós não somos assim. No meio da tribulação, a nossa fé vai aumentar, vai crescer. E nós vamos estar ainda mais próximos de Deus, nos achegar ainda mais. Né? Igual quando as pessoas vão para a batalha. Ali. Eles se juntam, se unem e estão com aquele espírito assim de vitória, de buscar a vitória. E é assim que a gente deve ser. Né? Porque a nossa vida é uma guerra espiritual dia a dia. Né? O diabo está aí à solta. E ele está lançando um monte de coisa. Brigas, mentiras, destruição, destruindo o casamento, destruindo os laços da família, destruindo os princípios bíblicos, os princípios cristãos. Tá aí mentindo o tempo todo. Mas fique firme em Deus. Né? Que a sua fé venha aumentar a cada dia. Então, eu acho que a maioria deve conhecer a história de Davi e de Golias, né? Então, o Davi, ele venceu um gigante. Ele tinha um gigante, né? Que ele tinha que matar. E Davi, pequenino, ele foi lá e venceu o seu gigante. Todos nós temos um gigante. Às vezes o nosso gigante é uma enfermidade, às vezes o nosso gigante é uma crise, às vezes psicológica, uma crise financeira. Não sei qual é a sua enfermidade, qual é o seu gigante. Né? Mas todos nós temos um gigante. E quando estamos em Deus, ali como Davi estava com Deus, né? E ele tinha fé o suficiente, que com a pedra ele atirou no gigante, o gigante caiu. E nós estamos em Cristo. Nós temos essa pedra nas mãos. Deus coloca ela nas nossas mãos para a gente derrubar esses gigantes. Esses gigantes que podem estar no nosso caminho. Mas tenha fé e nunca se afaste de Deus. A nossa glória, a nossa vitória, ela pode ser chegada bem no meio da tribulação. Então a gente deve ter os olhos espirituais abertos para poder ver isso. Amém? Porque muitos querem glória. A maioria, todo mundo quer, né? Quem não quer uma glória? Mas ninguém quer luta. Mas não tem como você chegar na glória sem luta. E outra coisa que eu quero falar também é sobre o livro de João 16:21. Fala sobre a mulher. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido um filho no mundo. Isso aqui, pra gente que é mãe, é muito interessante, né? Porque quando você tá, realmente, quando você tá prestes a dar à luz, né? Quando é parto normal, você sofre muito, né? É uma dor assim, uma dor terrível. Mas depois que o bebê nasce, depois que ele nasce, quando você vê aquele rostinho, gente, é uma alegria assim que é inexplicável. Sabe? É um amor assim maravilhoso, é uma sensação assim de vitória. É maravilhoso. Então aqui mesmo na Bíblia fala sobre isso, né? Que você passa por dor. É igual na gestação, a gente passa por dor. Às vezes você fica aqueles 9 meses com desconforto, enjoo, dores, né? Mas quando nasce a criança, quando nasce o filho, é um prazer, é uma sensação maravilhosa. É eu que digo, eu passei por 3. Então, é maravilhoso, né? Os filhos são heranças do Senhor. É algo assim inexplicável.
É maravilhoso mesmo. Então, o tamanho da sua dor fala o tamanho da sua bênção, né? Quanto maior a sua dor, maior a sua bênção. Amém? Então, mantém forte. E outra coisa, seja perseverante. A maior expressão de fé é o tempo. O tempo é um teste. O tempo, muita gente ninguém gosta, né, de ficar esperando. Mas no meio da luta, às vezes da espera de algo acontecer, você tem um tempo. E você tem que saber esperar esse tempo de Deus. É difícil, não é fácil. Mas se você está com Deus, se você está em Cristo, eu creio, continue perseverante, tendo fé, que tudo vai passar, as coisas vão melhorar e o seu milagre vai chegar. Então o tempo faz a gente aprender a andar por fé. O tempo, ele faz a gente não depender da força humana, para a gente poder depender da força de Deus. O teste do tempo é para não dependermos das nossas emoções. Porque no início, igual quando você não assimila esse tempo, você faz besteira demais. Quando você vai pelas emoções, sabe, gente? É por experiência própria. Não age por emoção, assim, no meio de uma tribulação, porque é muito triste, a gente faz muita besteira. Para aprendermos a sair da empolgação só da vontade, muita gente ela fica naquela empolgação, principalmente jovens, adolescentes, eles vivem aquela fase da empolgação. Empolgação da modinha, empolgação de ter alguma coisa, sabe? Não sabe esperar. Outra coisa também, o teste é para saber o que vai no coração. Isso aqui é muito importante, né? Para saber o que vai no coração da pessoa. Às vezes você passa por tribulação para Deus ver o que tem no seu coração. Amém? Outra coisa que eu quero falar é sobre a paciência, né? Nem tudo está no nosso agrado, então a gente precisa de ter paciência. A paciência é um produto de alguém humilde, de alguém calmo, de alguém que confia em Deus. E a gente tem que ter sabedoria e paciência. Muita paciência. Amém? Porque as pressões vêm, os problemas vêm. Então, a gente por si só, às vezes não conseguimos lidar com isso. Então, a gente tem que ter a paciência de esperar o tempo certo, o tempo de Deus. Amém? Na vida do crente, com o tempo a gente adquire maturidade. É igual uma criança, né? Ela vai crescendo, vai evoluindo, vai adquirindo maturidade. Na vida cristã é a mesma coisa. A gente vai adquirindo maturidade. Isso é muito importante. Às vezes você passa também por tribulações para adquirir maturidade. Isso é muito bom, porque quanto maior a sua maturidade, mais próximo de Deus você tá, mais experiências espirituais você tem. É muito bom, é algo muito importante. E a maturidade é assim, ela é aos poucos. Vou dar um exemplo. Quando você tem maturidade, você sabe perdoar. Às vezes você perdoa uma vez. Aí, quando vai aumentando a sua maturidade, você perdoa 2 vezes. A sua maturidade vai crescendo. Você perdoa, como diz a Bíblia, 77 vezes 7. Então, vamos supor, vou colocando em números. Às vezes você perdoa uma dívida de R$1. Tranquilo, é pouco. Mas quando você vai adquirindo maturidade, tem uma dívida de R$50 que a pessoa te deu cano. Você vai perdoar, você não vai parar, vai desejar mal para essa pessoa. Então, conforme vai aumentando essa maturidade, às vezes uma dívida de R$1.000, você consegue perdoar tranquilo. Entendeu? Então, isso fala sobre maturidade. Porque as lutas, elas nos ensinam que precisamos a confiar em Deus, a depender de Deus, né? Algumas vezes Deus permite a gente passar por tribulações e essas tribulações são como remédios para curar algo que já existia dentro da gente, estava escondido ou estava oculto,
né? Então, assim, pode ser também feito dessa forma. Assim, tem vários tipos de tribulação. Né? Não tem nem como contar, são muitas tribulações. Cada um tem a sua, então cada um, né, tem o seu gigante, tem a sua tribulação. Amém? Então, se você cair numa cisterna, na cisterna da depressão, da angústia, da crise financeira, da frustração, da derrota, saiba que há sempre um modo de sair dela. Não fique parado, não fique passivo. Amém? As lutas, elas vêm na proporção do que a gente aguenta. E Deus sabe até aonde você aguenta. Deus sabe até aonde você pode chegar. Ele conhece o seu coração, ele conhece o seu interior, ele conhece a sua história. Amém? Então, a gente deve adquirir sabedoria para superá-las, para a gente permanecer na graça de Deus e vencê-las em fé. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para vocês hoje, tá? Que você possa desfrutar do melhor de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério. Que Deus possa abençoar e que você possa tomar posse de tudo aquilo que Deus tem tirado da sua vida. Que Deus vai restituir. Tenha fé, persevere, creia. Amém? Fique com Deus e até o próximo vídeo.